Deus te abençoe nessa tarde de domingo, né? Nesse dia tão especial, um sol maravilhoso. Como Deus é bom, né? Como Deus tem cuidado de nós. Eu te convido hoje a participar dessa live, um tema um tanto curioso, eu sempre digo, né? Conscientes ou consciência do Espírito, né? Essa é uma live que o Espírito Santo tocou meu coração. Lembrou um pouco as segundas, né? O dia de segunda-feira. Lembrou aqueles dias pós-acampamento, ou pós-vigília, ou pós grandes eventos que nós participamos, né? Eu te convido a se aquietar um pouco. Nós temos aí 40, 50 minutos e eu creio que Deus vai falar ao teu coração. E se você for daqueles que vai ver esta live posteriormente no YouTube, o nosso canal do Instagram, que Deus te abençoe, né? Que Deus te fortaleça e que esta palavra fale ao teu coração. Eu te convido, se essa live abençoar você, e eu tenho certeza que vai, envie para um amigo, envie para um familiar, deixe tocar o coração. É isso, eu sou Márcio de Virgílio, nós temos um trabalho aqui na internet do canal Jovens de Joelhos e eu quero muito abençoar a tua vida. Amém? Vamos lá? Para uma pequena oração que é onde eu sempre gosto de começar. Espírito Santo de Deus, obrigado por esta tarde, obrigado por esse dia abençoado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Aquilo que o Senhor coloca em nossos ombros é algo maravilhoso, porque antes nós tínhamos uma vida no pecado, uma vida no erro, uma vida nos arrastando e carregando grandes fardos. E hoje nós temos a oportunidade de escolher servir ao Senhor, como se isso fosse ruim. Como é maravilhoso de servir, amado Mestre. Nesta tarde eu te agradeço porque eu sei que tu estás presente aqui conosco para falar ao nosso coração e que tu possas tocar o coração daqueles também que vão ver a live ao vivo aqui com a gente e vão ver posteriormente. Muito obrigado, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. O tema dessa live é um tanto curioso porque consciência do Espírito. E aí eu vou falar de dois Espíritos. Eu vou falar do Espírito Santo poderoso, né? Maravilhoso, que habita dentro de nós, o Espírito de Deus, que você se torna a habitação dele quando você nasce de novo, quando você reconhece o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador da tua vida. Esse Senhor, esse Senhor. E no segundo ponto eu vou falar para você do teu espírito, porque nós somos um espírito, né? Temos uma alma e habitamos no corpo. E esse tema, na minha juventude, era um tema que me confundia muito e levou um tempo para me compreender como isso é determinante para a obra de Deus, para o propósito, para nós cumprirmos o destino profético. Você pode ver no nosso trabalho que eu falo muito disso, destino profético, né? Paulo fala de uma carreira para nós cumprirmos, né? E o Espírito Santo traz muito no meu coração essa carreira. Nós nos convertemos, passamos pela porta e isso é um ponto maravilhoso. Nós temos uma carreira para correr. E quando nós chegarmos ao final desta carreira, nós vamos dizer como Paulo: combati o bom combate, eu guardei a fé, eu passei pelas tentações, eu fiquei de pé, eu guardei a santa palavra em meu coração para não pecar contra o Senhor, eu cumpri um propósito determinado para a minha vida e eu cheguei ao destino profético. Parece simples isso, né? Parece que basta ali aquele momento da conversão, então você fica como que numa escada rolante, né? E ela vai subindo automaticamente para o céu e as coisas de Deus vão fluindo e acontecendo. Não é bem assim. Envolve muito de nossa dedicação, envolve muito do nosso coração, envolve muito do nosso expor a glória de Deus. Eu lembro bastante de Eliseu, quando foi chamado por Elias, ele pegou e matou aquela junta de bois. Ele trabalhava com isso. Eliseu, naquele momento ali, ele estava dizendo: aquela velha vida não tem mais jeito, eu não vou voltar para ela. Aquela velha vida ficou no passado. Ele estava tornando em evidência o versículo de Paulo que diz: eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo.
Eliseu, quando ele deixa aquela junta de bois, ele se despede dos seus pais e ele se torna servo de Elias, ele se torna aprendiz de profeta, ele está partindo em direção à nova vida. E isso é uma lição para todos nós, esta é uma lição para você, jovem, partir em direção à nova vida. Mas, espera aí, por acaso você está me dizendo que é possível eu tocar a conversão, que é possível eu me encontrar com Cristo e eu não partir em direção à nova vida, que o Espírito Santo não me moverá na direção da nova vida, que as coisas da nova vida podem não ocorrer, podem não se desenvolver? Sim, exatamente isso que eu estou te dizendo. Jovem, nós estamos vivendo uma época de muitas ilusões e muitas utopias, né? Onde nós nos tornamos não caçadores de Deus, nós nos tornamos caçadores de milagres, caçadores de pirotecnia gospel, caçadores de efeitos especiais da fé, mas nós nos tornamos impacientes para os processos da vida cristã, nós nos tornamos impacientes para andar com Deus. Eliseu, ele recebeu a unção dobrada de Elias, Josué assumiu o posto de Moisés, mas isso não foi da noite para o dia, houve um processo. Eu gosto sempre de dizer a palavra, houve um trabalhar de Deus. José não se tornou governador do Egito de forma automática, houve um processo, houve um trabalhar de Deus, né? Então, nós gostamos muito disso, né? Talvez os dons te impressionem, e é normal isso. Eu lembro de uma reunião que eu participei na montagem de um acampamento de jovens e um dos líderes logo levantou a mão e expôs que seria interessante falar dos dons. E naquela reunião eu lembro que eu falei que poderíamos, antes de falar dos dons, criar uma base naqueles jovens e falar do caráter, falar do fruto, para que os jovens não se iludam com os dons do Espírito e abandonem a formação de um caráter, de uma vida com Deus, de uma vida profunda com o Espírito Santo de Deus. Foi uma votação e tanto aquela reunião, foi uma discussão interessante. Nós aqui no canal, nos Jovens de Joelhos, temos este sonho, te levar a ser apaixonado pela Palavra de Deus, te levar a viver uma vida com o Senhor, te levar a cortar essa mania de perseguir as bênçãos de Deus, as mãos do Senhor, de perseguir os milagres do Senhor, os feitos extraordinários, as bênçãos, os milagres, os feitos extraordinários, eles são a realidade da vida cristã, porém, muito mais real é a presença, é a intimidade, é a profundidade, é você conhecer a Cristo, é você conhecer o caráter de Cristo. Aqui, né, eu abro um parênteses aqui, para falar de Elias, que diante daquela perseguição terrível de Jezabel, ele se esconde numa caverna e pede para si a morte. E a Bíblia, a palavra de Deus, fala que passou ali um vento forte, Elias não saiu da caverna. Depois passou um fogo, Elias também não saiu. Depois passou um terremoto, Elias não saiu. Mas aí, numa brisa suave, num ventinho suave, era a voz do Senhor. Às vezes, nós achamos que a voz de Deus está nos estrondos. Nós achamos que a voz do Senhor está nos terremotos, no fogo, nos vendavais. Mas quero dizer para você, jovem, que embora Deus seja poderoso para fazer um grande fogo, um grande vendaval e um grande terremoto, mais do que tudo, o Senhor é poderoso para falar suavemente, para falar delicadamente, para falar de forma específica, para falar de forma singular ao teu coração. É isso que diz o Salmo 139, quando o Senhor diz que o nosso corpo ainda nem formado estava, e Ele já conhecia, e Ele já nos conhecia, e Ele já conhecia cada um dos nossos dias. Isto fala de um conhecimento profundo sobre nós. Agora, nós devemos ter um conhecimento profundo sobre Ele. Profundo sobre seus atributos, seu caráter, sua bondade, porque só conhecendo a Ele profundamente que nós vamos conseguir andar em amor
E aí eu te chamo a atenção, porque os discípulos, a palavra de Deus diz que eles não seriam conhecidos pelo poder, eles não seriam conhecidos pelas coisas que nós tanto admiramos, mas eles serão conhecidos pelo amor. Eu sou a videira verdadeira, sabe? Por nós estarmos enxertados ali na videira verdadeira. E aí essa videira manifesta o amor e nós, como imagem e semelhança, somos conhecidos por ser seguidores de Cristo e manifestar o amor. O mundo pergunta onde está o amor. E que amor é esse? É aquele amor de Coríntios que diz que tudo suporta o inimigo, suporta a pressão, suporta o dia mal e não devolve com vingança, não devolve com impaciência, não devolve com ira, não devolve com inimizades, mas tudo suporta. Aquele amor que não humilha ninguém, que não decresce ninguém, mas o amor que tudo suporta, tudo crê. Investe nas pessoas. Você crê tanto nas pessoas, crê tanto nos jovens, crê tanto naquele amigo ao seu lado. Você crê no agir de Deus sobre ele, que você não declara o que você está vendo de ruim, mas você profetiza. Isso é amor, né? Tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. Quantas às vezes as pessoas olham para nós e querem ler a palavra de Deus em nossas vidas, e então elas nos perseguem, nos esmagam para saber se no esmagar sai azeite, sai unção e sai amor. Ufa, precisamos de profundidade, né? Hoje nós vamos falar um pouco disso. E para começarmos, agora que nós vamos começar, hein? Eu quero que você abra a tua palavra aí em 2 Coríntios 5,17. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17, é um versículo bem conhecido. Ele diz assim: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui outra versão desse versículo. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que veio uma realidade nova. E aí eu te pergunto, que coisas antigas são essas? Que realidade é essa? E que nova criatura é essa? Nossa live vai tocar um pouco nesse assunto. Eu vou lembrar, talvez você tenha passado essa experiência também. Às vezes a gente vai num congresso, a gente se enche, se maravilha, se enche do Espírito Santo e sai carregado de poder, impactado pela palavra, certos que tomaremos decisões diferentes, que acordaremos todos os dias com uma postura diferente, que não reagiremos mais da mesma forma, mas que buscaremos no Senhor. Parece que o nosso espírito está ligado na potência máxima. Ali no micro-ondas não tem uma teclazinha que a gente coloca assim, potência máxima, para ele esquentar. Às vezes ficamos com essa sensação também, num culto de domingo abençoado, numa vigília, num culto de jovens abençoado, né? numa celebração de inverno ou de verão, não sei como chama aí na sua igreja, e de repente você sai daquele momento e você ainda fica 1, 2 dias carregado daquele poder, mas você não faz nada para cultivá-lo. E aí você fica com aquela sensação de que aos poucos vai esfriando, vai descarregando. E aí você, daquele homem espiritual, sensível à voz de Deus, sonhando com os projetos de Deus, imaginando a palavra propósito, de repente você vai deixando isso de lado e aí você começa a agir naturalmente, espontaneamente, automaticamente, acho que essa palavra fica até melhor, como um homem puramente desligado das coisas espirituais, desligado da eternidade, desligado da palavra de Deus, desligado dos cânticos espirituais, desligado do andar ouvindo o Espírito Santo, sensível à sua voz, com o coração até meio fechado, até que chegue o próximo ciclo, ou até o próximo domingo. Eu te pergunto,
Você já passou por essa experiência ou eu sou o único? E é esquisito isso, né? Porque você estava tão cheio, tão quente ou tão fervoroso, você estava longe daquele frio e daquele morno, que a palavra fala que Deus vomita. Você estava realmente fervoroso. Tinha uma palavra de Deus, um pensamento, seus pensamentos estavam indo e vindo na velocidade da palavra. E de repente você dá aquela esfriada. Você não conta para ninguém, mas você acorda e você já pega o celular, e hoje isso é fácil, não precisa nem pegar jornal mais, fazer assinatura, nada disso. E você já vai vendo as notícias do dia, você abre ali as páginas dos noticiários, e então você já se cerca de problemas aqui, guerras ali, e aquilo já bate uma opressão enorme em cima de você. Ou então você já abre o WhatsApp e vê as últimas notícias daquele grupo que você gosta, ou se teve alguma mudança no trabalho, ou se teve algum problema, ou alguma notícia mesmo de algum assunto que você gosta. E de repente você chega, ou às vezes vai sair, e você entra no carro e você já liga a primeira rádio e nem observa, e aquela rádio fala de notícias, outrora ela fala de outros assuntos, outrora ela fala de qualquer tipo de música, menos um louvor que te faça lembrar do Senhor. E nisso vai toda a sua manhã. Daqui a pouco chega o almoço e você correndo, você não lembra nem de fazer uma oração e falar: Senhor, obrigado por esse almoço, por esse suco, por esse frango, por essa carne. Você está tão desligado. Você nem está percebendo a presença do Espírito Santo perto de você. E daqui a pouco no seu trabalho alguém faz uma piada maldosa, ou uma fofoca, ou uma crítica ao chefe, ou ao chefe de estado, ou ao presidente, ou ao governador, e aí você vai e entra fundo e critica também. E nada de cair em si, nada de se lembrar da eternidade, nada de se lembrar do céu, nada de se lembrar de música que fale do Senhor. Você está completamente desligado. Parece que uma parte sua foi desconectada ou diminuíram a potência ao máximo. Eu lembro de uma música que eu gosto muito e que ela diz assim, né? Não dá mais para viver sem ti, sem tua presença. Não dá. Não dá mais para viver. Né? A música diz assim, sem ti, sem tua presença. Sabe? Às vezes nós nos comportamos como se desse para viver sem a presença do Senhor. Nós nos comportamos como se desse para viver sem a palavra. Nós nos comportamos como se desse para viver sem os cânticos espirituais. Nós nos comportamos como se desse para viver sem a oração. Nós nos comportamos como se desse para viver sem a bênção e sem a proteção do Senhor. Dias assim nós estamos tão distraídos que nós entramos no metrô, no ônibus, pegamos o carro e mal lembramos de fazer uma oração. Nós nos envolvemos em muitos ambientes e que tem bactérias, que tem vírus, e nós mal lembramos de falar: Senhor, me guarde. Estranho. Quando o Senhor me deu esse tema, eu confesso que eu achei bem peculiar, porque muitas vezes eu me sinto assim. E eu falei: Senhor, que estranho. Não é automático? Não vai ser automático, Senhor? Eu não vou sentir a Tua presença, eu não vou discernir a Tua presença de forma automática. Eu não vou ter esse desejo de ler a palavra de forma automática. Eu não vou sair louvando o Senhor ou cantando um cântico que exalte o Teu nome de forma automática. Eu não vou manifestar o fruto do Espírito de forma automática. E quero dizer para você que não. Não é automático. O versículo diz nova criatura. Mas eu quero destrinchar. Pega esse versículo e quebrar ele em 3 partes. Mas nessa introdução eu quero dizer para você que manter aquele fogo não é automático. Manter aquela unção não é automático. Manter aquele nível de anseio pela palavra, de desejo pelo Senhor, não é algo automático. Crescer na presença de Deus não é algo automático. Que o fruto do Espírito
Eita, isso aí cabe uma explicação boa. Não é algo automático, né? Eu lembro de uma passagem bíblica onde Isaac cavou poços e os adversários, os inimigos do seu pai, entulharam os poços, falaram: não, isso aqui não são poços de Abraão, os poços são nossos. Aí eles foram lá e entupiram os poços. E aí Isaac foi para outro lugar, cavou poços. Não, isso aqui é nossa propriedade. Isaac cavou num lugar, em outro, até que ele chegou num lugar que ali se estabeleceu a paz. E olha que Isaac tinha uma herança, mas ele teve que insistir em cavar poços. Certa vez eu preguei sobre José, e eu falei que o Senhor cavou bastante José. Cavou, aprofundou José muito, por todas as situações, né? José foi vendido, ele teve que vencer a mágoa, o rancor. Depois José mentiram sobre ele, que ele tinha se envolvido, que ele tinha tentado estuprar a mulher de Potifar, era uma mentira. E José foi jogado na prisão. Nisso José estava sendo cavado para confiar no Senhor, para não ser um homem rancoroso, para ser um homem de fé. É como se Deus estivesse cavando o governador do Egito em José. E muitas vezes ficamos com a sensação de que os jovens não querem cavar. Numa voz ativa, eles não querem cavar coisas profundas em Deus. Ou não querem deixar que o Espírito Santo cave dentro deles. Porque cavar dá trabalho. Mas é maravilhoso o trabalhar de Deus na nossa vida. Vamos destrinchar esse versículo? Olha o que diz o primeiro ponto do versículo, né? Coisas antigas já passaram. E aí eu te pergunto, o que é coisa antiga? Você consegue lembrar comigo o que é coisa antiga na sua vida? Coisa antiga. O pecado, quando você é nova criatura, deve ser uma coisa para trás. Vamos colocar um delimitador aqui. A porta maravilhosa da salvação, onde você passa por ela, reconhece a obra da cruz, é salvo, você é nova criatura. Então algumas coisas devem ficar para trás como coisas antigas. O pecado, coisa antiga. A ignorância quanto à presença de Cristo, coisa antiga. A religiosidade contra a obra da cruz é coisa antiga, né? Eu carrego a cruz no pescoço. Tá, se você carregar a cruz no pescoço ou não, mas você não viver, se você não colocar o teu coração diante do Senhor para servi-lo e abdicar do pecado, de coisas equivocadas, não adianta nada ficar aqui com o amuleto, né? É preciso carregá-la no coração. O amuleto é bonitinho, tudo, aquela correntinha até bonitinha, mas você vive aquele negócio ali, tem que viver. Senão aquela correntinha bonitinha não vai fazer efeito nenhum. E o que é mais coisa antiga? As obras da carne, né? De Gálatas 5,19, inimizade, imoralidade, rancor, rebeldia, muita tranqueira, inveja, bebedice, glutonaria, o medo. O medo é uma coisa antiga que tem que ser deixada, porque quando nós não conhecemos a Cristo, se algo acontece conosco de maneira muito forte, é que nós vivemos debaixo de um jugo de medo. Nós estudamos por causa do medo. Nós fazemos uma faculdade por causa do medo de sermos um fracassado. Nós casamos muitas vezes com medo de ficarmos sozinhos. Medo, haja medo, misericórdia. Nós somos escravizados pelo medo. Temos medo do diabo, medo das pessoas, medo da sociedade, medo de tragédias, medo de tudo. Essa é uma coisa antiga que deve ficar para trás. Outro medo que deve ficar para trás, o medo do inferno. Um inferno terrível. Uma vida sem Deus, isso deve ficar para trás. Porque dali em diante você é chamado para andar por Cristo por amor. A ignorância deve ficar para trás. Mas que ignorância é essa? Quantas vezes achamos que Deus está colocando em nossa vida uma doença para nos tratar, porque nós somos muito ruins, aí Deus vem
uma doença em nós. Deixa eu dizer para você, eu sou pai, eu jamais colocaria uma doença na minha filha para tratá-la. Hein? Achamos que Deus também está fazendo pirracinha conosco. Deus não nos dá coisas boas. Por quê? Porque nós somos filhos ruins, misericórdia. Eu fiquei anos da minha vida pensando nesse negócio. E agora que eu sou pai, que eu acho engraçado. Já pensou? Eu nunca pensei isso não. Eu levo minha filha no shopping, aí eu levo ela numa loja de brinquedos, nas melhores, aqui em Brasília tem ótimas lojas, e aí eu falo, filha, olha tudo aí, escolhe. Aí depois que ela olha ótimos brinquedos, ela fica um tempão toda empolgada, e a hora que ela escolhe um, aí eu falo, agora vamos sair da loja de mãos vazias, porque papai só trouxe você aqui para fazer figa. Só para fazer você de boba. Porque você, filhinha, não merece. A ignorância, irmão, é algo terrível. A ignorância é algo macabro. Por muitos anos da minha vida, eu acreditei que Deus me deu e Deus tomou. Como é que pode? Eu acreditei muito tempo nesse negócio. Então, isso é coisa antiga. Coisa antiga. Por muito tempo, eu fugi do meu chamado também. Porque eu pensava, e se eu viver o meu chamado, será que eu vou viver tudo de bom? Será que eu vou viver tudo de bom que tem? Até que o Senhor foi falando comigo e eu trouxe até aqui nas nossas lives a bênção 360 graus. Eu expus isso para vocês, que José foi abençoado em todas as áreas. Quando José cumpre o chamado dele, Deus o abençoa em todas as áreas. Quero dizer para você, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quantas das vezes no nosso trabalho com jovens chegam a nós, isso já ocorreu mais de uma vez, dizendo, olha, eu não quero viver o meu chamado, porque se eu viver o meu chamado, eu não vou poder viver o que eu quero, de repente eu não vou poder fazer a faculdade que eu quero. Mas eu te pergunto, será que longe de Deus você vai fazer a faculdade certa? Vai casar com a pessoa certa? Vai viver a vida certa? Porque nós só temos uma vida. E quando nós estamos pertinho do Senhor, é que nós evitamos de errar e acertamos o alvo. A vida cristã, a vida de um jovem cristão envolve acertar o alvo. A velha criatura não acertava o alvo. 5 faculdades para ver qual era a certa. A velha criatura passava por inúmeros casamentos. A velha criatura um dia estava no ministério, outro dia estava em outro. A velha criatura não parava quieta em lugar nenhum. Mas são coisas antigas. A velha criatura tinha problema sério com a autoridade, falava mal de toda a autoridade, falava mal de autoridade dentro da igreja, no estado, falava mal de tudo, falou que tinha um crachá de autoridade, era o próximo a ser caluniado. Coisas antigas. Mas quando nós passamos por aquela porta maravilhosa da salvação, quando nós somos salvos em Cristo, nós deixamos as coisas antigas para trás. Sabe? O senso de vítima é uma coisa antiga. Eu não posso resolver isso porque eu fui ferido, porque eu fui magoado, porque eu fui machucado, porque lá atrás meu histórico familiar é esse, isso deve ser uma maldição familiar. Coisas antigas que nos prendem, vícios, manias, hábitos, desculpas, coisas antigas de um homem caído que ficou longe do jardim do Éden, sem comunhão, sem discernimento da voz de Deus. Coisas antigas. Olha o que diz a palavra de Deus, eu te convido a abrir aí em 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Olha que coisa interessante, né? É uma tradição. Eu estou até falando disso num livro que eu estou escrevendo que se chama Repetidores, porque muitas vezes nós mantemos a tradição, nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E aí nós nos mantemos no nível de fé que um dia aprendemos com alguém, nós nos mantemos no nível de visão, nós não somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos guiados pelos vícios, nós somos guiados pela religiosidade, nós somos guiados por tudo, pela tradição dos nossos pais, mas nós não somos guiados pelo Espírito, nós não nos movemos. Mas a palavra de Deus diz que nós somos gerados aqui, como prata e ouro.
Olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Sabe, jovem, você foi resgatado não pela prata, não como pela prata e ouro que corrompe. Você foi resgatado pelo sangue de Cristo, para uma nova vida. Eu costumo dizer muito para os jovens que você tem um propósito singular, seu, característico, específico, um caminho que o Senhor tem para você. Você não precisa ficar se agarrando à fé do outro. O Espírito Santo tem um projeto, uma fé, e quer desenvolver esta fé em você. Olha o que diz um pouco mais a palavra em Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Esse versículo aqui parece que não é para cristão, mas quantas vezes eu encontrei jovens que eles falaram exatamente isso aqui. Eles não queriam perder a vida deles, os sonhos, o que eles imaginavam ser o melhor, e eles não queriam se dedicar ao Senhor, porque eles estavam com algo bem antigo nas mãos. Eles estavam segurando a vida deles. Mas eu te pergunto, você entregou ou não a sua vida para o Senhor Jesus? Porque se você entregou, você vai precisar perguntar para Ele qual o caminho a seguir, como proceder, com quem andar, com que amizades, qual o teu chamado, quais os teus dons. Dúvidas na palavra de Deus, você vai ter que ter comunhão com o Espírito Santo para perguntar para Ele, para que ninguém te ensine de forma errada ou equivocada. O próximo versículo diz, Gálatas 5, 19, 21, olha outra coisa antiga aqui, eu falei lá atrás, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, que coisa horrorosa, né? Aquelas piadas de 10 sentidos, são coisas antigas. Idolatria, feitiçaria, falar mal das pessoas, falar mal dos líderes, ter um coração que murmura, é ingrato o tempo todo, coisa antiga. Ódio, alguém te fez algo tão ruim que você tem um ódio mortal, e se você vê aquela pessoa é discórdia na certa, coisa antiga. Porque nós temos o bom perfume de Cristo. Então as pessoas, quando se encontram conosco, elas precisam saber que dali flui amor. Ciúmes, ira, nós falamos disso no canal, né? O espetáculo da ira, quando alguém ira, explode, transtorna tudo à sua volta. Egoísmo, né? Quando você vira e fala, e se eu viver o chamado de Deus, o que vai ser da minha vida? Isso é egoísmo. Se você viver o chamado de Deus, quem sabe você toque gerações, como José tocou e abençoou gerações, abençoou toda uma geração. Paulo deixou aquela velha vida para tocar nas nossas vidas até hoje. Facções, divisão dentro da igreja. Como é que pode isso? Você divide a família, aí você cria um motim no seu trabalho, aí você divide na igreja, aí você divide aonde for. Facções, coisas antigas. Embriaguez. Pois é, né? No momento ruim, no momento de comemoração, no momento de alegria ou de tristeza, se embriaga, não fica sóbrio diante da vida. Orgia, coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu amo esse finalzinho do versículo, porque eu gosto muito de falar do reino. Mas para viver o reino, é preciso deixar coisas antigas, práticas antigas, ignorância, que é coisa antiga, mentalidade antiga, tradição, que é coisa antiga, vitimismo, que é coisa antiga. Tudo isso tem que ser deixado de lado. Olha o que diz a palavra de Deus um pouco mais em Gênesis 3, 22 a 24. Eu vou te falar outra coisa antiga muito forte. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
E aqui eu vou falar de uma coisa antiga, terrível: expulso do Éden, expulso da presença de Deus, sem discernimento do que era de como viver em Deus, sem discernimento do caminho do Senhor, sem discernimento da palavra de Deus, como um filho da noite. E aí eu fico perplexo, porque quantas das vezes nós queremos andar assim, como pessoas expulsas do jardim do Éden? Mas o que uma pessoa expulsa do jardim do Éden faz? Uma pessoa expulsa do jardim do Éden se mata de trabalhar porque ela precisa comer. Ela não entende que se buscar o reino de Deus, haverá favor de Deus. Haverá favor na sua mesa. Haverá um princípio de multiplicação. Ela não entende o princípio da mordomia, que Deus coloca em nossas vidas coisas muito maiores do que nós geramos. Um jovem expulso do jardim do Éden, quando ele vai escolher uma faculdade, ele fica paranoico porque ele não consegue se decidir, porque ele não ora. Mas ele fica procurando aqui na sua cabeça. Mas se for sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo que o conhece ministrará claramente no seu coração qual o caminho. É completamente diferente. Uma vida próxima, uma vida dentro do Éden, uma vida fora. Uma vida discernindo o agir do Espírito, a presença do Espírito Santo. E uma vida fora disso. E aí, eu te falei das coisas antigas que precisam passar, porque nós estamos destrinchando 2 Coríntios 5,17. E aí eu vou te falar agora, e por que essas coisas antigas têm que passar? Porque sem Cristo, você vivia segundo a natureza carnal no pecado. Sem Cristo, você vivia segundo a natureza natural, não andava segundo o teu espírito. Lembra no que eu falei no começo da live? Você é um espírito, tem uma alma e está dentro de um corpo. Mas o que muitos jovens cristãos fazem? Eles ignoram completamente o espírito. Aí eles andam na emoção da alma, que é uma turbulência louca, ou andam na escravidão do corpo. Mas a nova criatura, ela deixa as coisas antigas, elas passam. E por causa de Cristo, você pode viver sensível ao Espírito Santo. Porque o teu espírito que estava desconectado de Deus, foi conectado na força, na energia. Então a natureza de Deus começa a passar. A natureza de Deus agora está viva em você. E aí agora você pega o E de espírito, coloca espírito minúsculo, porque eu estou falando do seu espírito humano. Quando você é nova criatura, você é chamado a viver no Espírito. O Espírito Santo irá ministrar direções no seu espírito. O Espírito Santo ministrará a direção de Deus, a palavra de Deus. O fruto vai desenvolver do seu espírito humano. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha como Deus é. E por que como nova criatura, você precisa viver assim? Porque é assim que Deus é. João 4,24 diz: Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha como isso é maravilhoso. A nova criatura não precisa mais ficar adorando a Deus no monte X ou Y, num lugar sagrado, com a roupa sagrada, com o dia sagrado, com o alimento sagrado. Não! A nova criatura pode se relacionar com o Senhor. O Espírito Santo irá ministrar no teu espírito. O Espírito Santo irá falar no mais íntimo do teu ser. Eu sei que nós somos treinados, acostumados a muito barulho, a achar que Deus fala conosco só nos dias de grande agitação. Mas o Espírito Santo fala dentro de você. Muitas respostas, muitas soluções, cura, direções, chamado, está aí dentro. O Espírito Santo falando aí, no teu espírito. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 1:1-3, e eu sou fascinado por esse versículo. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Olha como muda tudo. A velha criatura murmurava,
A velha criatura vivia debaixo do medo. A velha criatura vivia debaixo de pressão. A velha criatura era que nem jornal, ficava relatando as obras do diabo, as circunstâncias difíceis. Gasolina está cara, minha vida está difícil, meu passado é ruim, minha família é complicada. A velha criatura olha as águas, olha o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face do abismo. Aí Deus chegou e disse: haja! A velha criatura, ela olha a face do abismo e cai lá dentro. Você vê muitos jovens assim, mas quando você passa pela porta maravilhosa, que o Espírito Santo toca em você e ele vem habitar em você, no seu espírito humano, aí você pode dizer: haja! Haja cura! Haja mudança na minha família, haja transformação no meu lar, haja mudança nas minhas emoções, haja cura nas minhas memórias. E aí aquela voz, que antes não era uma voz de comando, se torna uma voz de comando. Jesus falou à tempestade: vento, pare! Que coisa poderosa! E às vezes, eu vejo um jovem lamentando seu histórico familiar, lamentando que as coisas não andam, e ele fica ali relatando. Mas se você compreender que você é nova criatura, você vai dizer: emoção, pare. Turbulência nas minhas emoções, pare. A nova criatura dá comando de voz. Deus diz: haja luz, haja separação, haja. Você tem que estar consciente de que agora você tem um espírito que está vivo, consciente do poder da voz de Deus. O Espírito Santo vai falar aí, você vai jogar isso para fora e vai exercer comando. O próximo versículo diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. A nova criatura anda em santidade. Está no contrato da nova criatura. A velha criatura andava no pecado, imaginava o universo no prisma do pecado, o óculos da sujeira. O óculos era tão sujo que você olhava para o pecado, olhava para o universo imoral, olhava para as coisas erradas e você não via tanta sujeira, porque era o problema daquele óculos. Mas quando você se tornou nova criatura, é como se você colocasse um óculos poderoso que enxergasse no escuro. Oh, aleluia! Glória a Deus! A velha criatura olhava para a escuridão do pecado e não via nada. Tudo normal aqui, tudo normal. Aí a nova criatura, ela coloca um óculos de visão noturno e ela enxerga ratos e cobras e muito lixo. E ela vai lá e tira tudo e limpa tudo. Glória a Deus! Santidade. A nova criatura adentra o processo de santificação. Santificação nos olhos. Santificação no nariz, santificação na boca, só fala para a glória de Deus, só vê para a glória de Deus, só cheira para a glória de Deus, pensa para a glória de Deus, escuta para a glória de Deus. Isso é processo de santificação. A nova criatura não discerne se a série é boa ou ruim. A nova criatura, ela discerne: é para a glória de Deus que eu vou parar aqui e ser ministrado por isso aí. A nova criatura é completamente diferente. É por isso, jovem, que às vezes um amigo seu vai te chamar, vai te convidar para ir num lugar e você vai falar assim: olha, você é cristão, eu não sou cristão, mas esse lugar que você vai, eu não vou. E ele vai falar: por que não? Aí é porque ele quer viver como a velha criatura. Ele desligou, ele não quer andar segundo o Espírito. O Espírito Santo está falando lá no Espírito dele: ande em Espírito, rapaz. E você vai falar: não, isso não bate no meu Espírito. Eu sou um homem espiritual. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A nova criatura anda por fé. Sabe, uma das características mais poderosas da nova criatura que Deus deposita, não na alma, no seu corpo, mas no teu espírito? Fé. Aí você começa a viver não baseado em coisas que você está pegando, mas em coisas que o Senhor ministra aqui dentro de você. Isso é fé. Aquilo que é milagre para os outros, para você não, porque você já esperava, você já via, você já até comemorava. Isso é fé.
O justo viverá por fé. Os grandes homens de Deus, eles não tomavam decisões quando a coisa estava pronta, mas eles eram o primeiro. Eles eram os primeiros a andar, os primeiros a se mover, porque eles andavam por fé. O perfil dos missionários que vieram e evangelizaram o nosso país foi fé. Aqui não tinha uma igreja pronta como a igreja do país deles, não tinha certeza que ia dar certo. Na alma não, nem no corpo, mas no espírito, sim. Deus ministra grandes coisas. Então, eu estou tentando separar aqui hoje na nossa live para você, jovem, que você tem 3 partes: o corpo, a alma e o teu espírito. Antes da conversão, você vivia escravo do corpo, a alma tonta. De vez em quando ela governava, mas a maioria do tempo é o corpo. E o espírito, ó, quietinho aqui. Faltava algo, um líder. Era impossível você ser um jovem de governo. Mas quando você se converte, a palavra de Deus, você se tornou nova criatura. Quer dizer que o teu espírito, ele ressurgiu. Glória a Deus. E a vida de Deus não é depositada aqui não. A vida de Deus também não é depositada aqui não. A alma está no processo de tratamento. A vida de Deus é depositada aqui no teu espírito. Aleluia. Se você entender que é no teu espírito que as respostas estão lá, que o agir de Deus está lá, que a cura está lá, que o teu chamado está lá, você vai mudar completamente o seu estilo de vida. Você vai parar de tomar decisões como as pessoas que não são guiadas pelo Espírito. Quantas vezes eu pego o jovem e toma decisão emocional? Ele toma decisão na alma, a alma não sustenta nada. Um dia nossa alma está bem, um dia foi bom, um dia que foi mal, nossa alma está mal. Seu time ganhou, a alma está bem. Seu time perdeu, a alma está mal. É dia do seu aniversário, a alma está bem. Ninguém lembrou de você, a alma está mal. Muito dinheiro no bolso, a alma está bem. Pouco dinheiro, a alma está mal. É horrível. Mas se você andar em espírito, Deus é fiel. E Ele derrama esperança todos os dias. Ele diz: eu vou fazer na tua vida. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado para aqueles que o buscam. Oh, aleluia! Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Se você andar em espírito, essas certezas elas vão borbulhar dentro de você todos os dias. E Deus é fiel para garantir cada uma dessas promessas. Deus não vai ter esse negócio de Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Conversa fiada. Deus ele vai querer te dar a bênção. A bênção está lá. E Deus tem a bênção para você. Mas você precisa conhecê-lo como Pai. Você vai parar de ser enganado por ensinamentos equivocados, por músicas equivocadas, por invenções gospel, por movimentos. Você vai andar em paz, aleluia, porque o jovem que anda no Espírito, ele anda em paz, porque ele sabe que Deus o ama hoje, Deus o ama amanhã, Deus não o ama no dia que ele ora mais, ora menos, Deus o ama. Ufa, isso é um alívio. A nova criatura, ela trabalha, vai entender que Deus trabalha na realidade espiritual. E essa realidade, ela se sobrepõe à natural. Às vezes, na realidade natural, você vai ver uma dificuldade, uma derrota, uma circunstância impossível de mudar. E você fala: é adianta orar para você. Sei, eu perdi essa batalha. Mas se você compreender o governo de Deus, se você andar em espírito, você vai ter outra perspectiva. 2 Reis 6:12 diz assim: um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos, diante do que o rei determinou. Ide ver de onde ele se encontra, vou mandá-lo trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Então ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que havemos de fazer? Às vezes você está assim, né, jovem? Ai, o que eu vou fazer nessa situação tão difícil?
Você está perguntando para o seu corpo, e aí, corpo, tem resposta? Aí você está desesperado perguntando para a sua alma, e aí, alma, tem resposta? A hora dessa, a alma já está debaixo da cama. Mas Eliseu falou, não tenhas medo. Olha, Eliseu, olha a dimensão desse homem. Porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Que realidade é essa? Onde ele estava vendo isso? Em seguida, Eliseu orou suplicando, Senhor, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. A nova criatura, ela anda na realidade do Espírito, porque é assim que Deus anda. Deus não é surpreendido por Covid, por praga, por preço de gasolina, porque Deus, ele exerce governo, mesmo quando os nossos olhos não enxergam. Coisa poderosa, né? Eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você que você exerce governo não é quando você enxerga, é quando você age em fé. Você traz a realidade espiritual para a sua realidade. Isso é governo. Ruth tomou uma decisão totalmente espiritual quando decidiu seguir Noemi, Eliseu, mesma forma com Elias. E os homens de fé, as novas criaturas são assim. E aí eu vou para a terceira pergunta. O que é essa nova criação? 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim a palavra. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, quem tem o seu espírito humano renascido, vivo, porque compreendeu o sangue, a obra da cruz, ele discerne todas as coisas. Você vai discernir o melhor de Deus para você. Você vai discernir que Deus tem cura para você. Você vai discernir o momento certo de parar com algumas coisas, de mudar algumas fases da sua vida. Você vai discernir aquilo que é verdade na palavra de Deus e aquilo que estão te ensinando de forma equivocada. Você não será mais enganado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne. Você não vai andar mais como o vento, como barata tonta, segundo a alma. A alma é assim mesmo, a alma oscila para cá, oscila para lá, oscila para cá, oscila para lá. Mas o Espírito, se você andar no Espírito, você vai andar em linha reta. É disso que o Salmo 23 fala, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, pastos de crescimento, comida verdejante, tranquilo. Quando eu penso em pasto verdejante, eu penso em coisas produtivas, flores produtivas, frutas, tudo. Pasto verdejante fala disso. Mas aí depois fala assim, águas tranquilas. Alguém que anda no Espírito, ele anda em águas tranquilas. Mas então, se eu não ando tranquilo, eu ando como? É porque você ainda está muito na alma. Não está utilizando o poder da nova criatura. Outra versão diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, mas o que é espiritual discerne tudo, porque quem conheceu a mente do Senhor, sabe, você vai andar segundo a mente do Senhor, vai andar em revelação. Efésios 1,3 diz o quanto você é abençoado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Deus tem muita bênção para você. Muita bênção mesmo. Mas nós muitas vezes não alcançamos porque nós não andamos no Espírito, nós andamos na alma, no corpo, na aflição, tomando um monte de decisão errada e cometendo os erros. Então, eu pergunto para você, a nova criatura, olha como que ela anda. Primeiro, Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você toma decisões? Pela fé. A nova criatura, andar segundo o teu espírito humano recriado em Deus é fé. Você não toma decisões quando as coisas estão fáceis, ou quando aquilo é confiável, ou quando aquilo é seguro. Você toma decisões por fé. É por fé que você segue o teu chamado. É por fé que você crê na fidelidade de Deus. É por fé que você lê a palavra. É por fé que você abre a boca e declara e toma posse. É fé. Como você escolhe seus valores? Filipenses 4,8 diz que tudo que é verdadeiro, nobre, tudo que for correto, puro, tudo que for amável. Então você escolhe seus valores baseado na palavra de Deus. Não é mais segundo a sua opinião.
Esta é a nova criatura. Quando você age assim, você age em poder, fundamentado em algo certo, como uma rocha. Quais são os seus fundamentos? Olha que coisa maravilhosa, 1 Coríntios 3,11. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do qual já está posto, que é Cristo. A nova criatura está firmada no alicerce que é Cristo. Por isso que quando você vê alguém que anda no Espírito, você passa um ano, passa dois, a pessoa continua firme, passa três, continua firme, ela está sempre crescendo. Sabe por quê? Porque o alicerce é forte demais. Onde você está fundamentado? Como você se comporta diante das pressões? Olha o que diz Salmo 27:1. Salmo 27:1, eu não coloquei aqui, mas ele diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem temerei? Ainda que um exército acampe contra mim, se estoure contra minha guerra, nele eu confiarei. Que coisa poderosa! Isso quer dizer, uma pessoa que não se move diante das pressões do dia ruim, do dia mau, ela é convicta naquilo para o qual Deus a chamou. E ali na tentação de Jesus, em Mateus 4, quando o diabo tentou Jesus e ofereceu pão, ofereceu para desafiar, para pular do pináculo do templo, para voar, ou para desafiar o ministério dos anjos que fossem lá resgatá-lo, sabe o que Jesus diz? Está escrito. Como você reage diante do dia mau e das tentações? Você diz, está escrito. A nova criatura não dá opinião, ela diz, está escrito. E como você planeja seu futuro? Salmo 27, 1 e 2 diz assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que edifica a sua casa? É o Senhor que edifica a sua vida? A nova criatura, ela anda na edificação do Senhor. Agir em Espírito, viver em Espírito é isso. Andar no Espírito não é andar no Espírito Santo em cima dele. Não, é andar segundo o teu Espírito humano aqui, ó. As coisas gloriosas de Deus são colocadas aqui no teu Espírito e você segue. O Espírito Santo vai depositar tesouros no teu Espírito. A revelação de Deus vem no teu Espírito. E a chave, para terminar, é que a nova criatura, ela considera a carreira. Se você é nova criatura em Deus, você precisa considerar a carreira para a qual Ele te chamou. Qual o teu chamado? Qual a tua missão? O que os seus dons apontam? Qual o clamor que o Senhor colocou em teu coração? Porque um filho que ama o Pai, ele se interessa pelos sonhos, pelo coração do Pai. Proximidade é isso. Você quer ver uma marca das pessoas íntimas do Senhor? Elas têm um desejo de viver o chamado. Elas vão atrás até descobrir. Quando eu percebo um jovem fervoroso, eu percebo ele perseguindo o chamado dele. Às vezes eu vejo um jovem talentoso, mas quando eu percebo que não há desejo de viver o chamado, eu penso, ele não entende o que é o Pai. Hebreus 12, 1 e 2 diz: visto que temos uma tão grande multidão de homens de fé observando-nos da tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Eu quero terminar a live dizendo que há uma carreira especial para você. Quero terminar dizendo que há algo especial demais. Vou contar um segredo. Quando você nasceu de novo, o Senhor pôs poder para andar livre do pecado, poder para andar em autoridade, poder para ser um jovem de governo, poder para ser um cristão vivo e não religioso, mas Ele pôs um segredo, um grande presente. Ele pôs muitas bênçãos materiais também, mas Ele pôs um presente. Ele pôs uma passagem para o céu, glória a Deus, nós vamos, mas Ele pôs um presente aí para viver nessa terra, e não vai dar para viver lá. Ele pôs um chamado. Cuide bem do teu chamado, não deixe ninguém roubá-lo.
Não encoste ele debaixo dos livros da faculdade ou dos computadores. O Senhor é bom. Se você andar com o Senhor, a resposta estará lá. Tudo o que você precisa. É isso. Eu vou orar com você agora para que essa unção venha sobre a tua vida e impacte o teu coração. Quero dizer que essa unção continua no sal. Nós sempre deixamos o sal lá para você ir um pouco mais fundo. E depois nós vamos gravar um pouco mais desse vídeo em Chaves de Josué e Caleb. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja discernimento do que é ser nova criatura. Para que jovens que viram e vão ver este vídeo possam discernir que precisam andar no Espírito. Que é através desse Espírito humano deles, tocado, vivo, poderoso, que eles vão receber a direção, a vida e a glória de Deus. E eles cumprirão o propósito e realizarão o destino profético. Retira o medo e a confusão dos seus corações nesta tarde. Que eles possam viver o que o Senhor tem para eles em profundidade, em plenitude, em excelência. No nome de Jesus. Amém. É isso. Deus te abençoe. Até nossa próxima live. Acompanhe os nossos canais. Fique firme aí. Nós estamos trabalhando num livro arrebatador, que é Repetidores. Nós estamos trabalhando num grande presente, que nós vamos explanar um pouco mais Escola de Gadara. E nós vamos fazer um livro por dentro de Escola de Gadara. Vamos falar um pouco dos princípios quebrados ali. E olha, é um livro bem intenso. Mas vai ser bom. Que Deus te abençoe. Se essa live te abençoou, responda o sal, indique ela aí para alguém e vamos crescer juntos. Glória a Deus pela sua vida, porque eu sempre creio naquela conta 12 menos 10. Deus está levantando uma geração de jovens como Josué e Caleb, como você. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.